E não é certamente por mera coincidência ou acaso que na narrativa de Marcos este acontecimento se passa no 6º dia, que é o 6º dia que remete também para aquele poema, não é já o mito do Adão e da Eva, para o poema com que abrem as nossas Bíblias, embora tenha sido escrito depois do mito do Adão e Eva, cerca de 400 anos depois é que foi escrito, mas fica a abrir as nossas Bíblias. Ele remete para lá, diz que Deus, Criador, pela sua palavra, cria. E um primeiro dia assim, o segundo assim, o terceiro assim, e ao 6º dia faz acontecer o ser humano, homem e mulher. E lhes diz: crescei, multiplicai-vos, cuidai da terra. Pois quando chegarmos aqui, quando à face da terra só houver seres vivos que estão a crescer, a multiplicar-se e a cuidar da terra, não a devastá-la, e portanto também a cuidar-se uns dos outros, de si mesmos e uns dos outros, de forma recíproca e maiêutica, nunca de benfeitor, pois então estaremos, a criação do ser humano que está a acontecer no decurso da evolução terá atingido quase o seu limite, o seu termo. Até lá já está na fase do animal racional e não há maneira de passar. Parece que ficámos ali a paliçar séculos e séculos, gerações e gerações, e não passamos. Porquê? Porque os poderes perversos trabalham dia e noite com os melhores servos ao seu serviço, agentes históricos, os filósofos e os teólogos da teologia idolátrica ao seu serviço, e portanto a manterem, a alimentarem e a fortalecerem aquele manto que Jesus, com a sua pergunta, faz implodir, mas que eles foram correr de novo consertar. E tanto foram, no caso concreto histórico de Jesus, que no dia seguinte os assassinos de Jesus, os teólogos do regime, que o condenaram injustamente, que o entregaram a Pilatos e o injuriaram mesmo já depois de crucificado, ainda passam por lá a injuriá-lo, precisamente a citar essas coisas da Bíblia. Confiou em Deus, que Deus agora o tira dali, e a gente acredita nele. Estão a ver? É com base no texto bíblico. Como vê, não intervém, Deus não intervém, mas é um impostor. E passa para a história assim como o impostor. Por isso ninguém o cita. Nunca ninguém cita Jesus numa universidade, em todo o mundo. Citam os filósofos todos, e os teólogos, os tais santos, Anselmos e Agostinhos e Companhia Limitada e Tomás de Aquino. Mas Jesus não. Ficou o impostor oficial. O impostor mor, o maldito dos malditos. E então esses assassinos, esses teólogos idolátricos, não é que poucas horas depois, logo que acaba a noite, nesse sábado, no silêncio total aqui, no vazio total no Evangelho da narrativa de Marcos, estão no templo de Jerusalém os mesmos sumos sacerdotes, os mesmos doutores da lei, estão lá a fazer a Páscoa, a celebrar o rito da Páscoa. Eles, os assassinos, estão a presidir ao culto, a receber as homenagens dos judeus fiéis, que tinham vindo da diáspora, vinha mais de fora do que os que estavam a residir no território. Era maior o número. São eles os assassinos, os mentirosos, os caluniadores, os crucificadores, em última instância, de Jesus. Estão agora ali a louvar a Deus. Que Deus, o seu ídolo, é evidente. Vê? Também não é assim em Fátima, não é assim em Lourdes, não é assim na Aparecida. E em Guadalupe, em todo o lado, em Santiago de Compostela, onde houver santuários, não é isso.
Aqueles profissionais de mentira que vestem com aquelas vestes todas para se disfarçarem, para parecerem que têm mãos limpas e é tudo mãos de sangue. Não é isso que continuam a fazer? E como é que nós não vemos? Pois não vemos que está aqui o véu. Está aqui o manto na cabeça, o manto ideológico. Não nos deixa ver. E vemos-nos até como os senhores importantes, como os grandes, como os sagrados. Assassinos, mentirosos. Por profissão. Porque não vivem de mais nada, não fazem mais nada, vivem só daquilo. Cá está. E então, nesta segunda concepção, depois uns diziam que era a imortalidade da alma. Desgraçava aquele corpo, mas a alma. E esta ideologia está aí, toda aí, a 100% ainda das populações, sobretudo católicas. E das outras igrejas. O corpo vai para a sepultura e tal, ou é cremado, mas a alma. A alma. Isto é a doutrina pura, é a filosofia pura de Platão. Do filósofo Platão, o filósofo grego. Que as almas vivem lá num mundo à parte. É isso que leva Sócrates a pegar a cicuta e a beber o veneno. Porque diz que ia para os deuses. Pois, veio esta concepção filosófica. Que até o próprio Sócrates, filósofo grego, que é, de certa maneira, o grande iniciador da maiêutica, olha, engoleu esta. Quer dizer, não foi automaiêutico, quer dizer, engoleu a ideologia oficial do seu tempo. A teologia idolátrica do seu tempo. E até pegou na cicuta e bebeu a ele, não foi preciso meter lá à força. Porque diz, e com a sua declaração, de que assim mais depressa eu estou com os deuses. A minha alma está com os deuses. Que mentiras! Que mentiras! Só mentiras. Precisamente para nós não nos confrontarmos, não sermos confrontados com a realidade. Porque a realidade é que os dirigentes, os agentes históricos do poder são assassinos. Essa é que é a realidade. E nós as suas vítimas. E também, se cooperantes com eles, também, de certa maneira, co-assassinos com eles. E basta cooperar pela não contestação. Basta cooperar pela nossa apatia, pela nossa inércia. Não nos metemos nisso. Não é nada connosco. Já é cumplicidade. Somos iguais. O povo diz que tanto rouba o que vai à vinha como o que fica a guardar. Pois é. E então outra versão dizia não é a imortalidade da alma, porque não há corpo e alma na concepção judaica do ser humano, nunca se fala em separação de alma e corpo. Há aquela pessoa, aquele ser, único e indivisível, um corpo animado. E então como é que se faz? Deus não intervém, mas depois ressuscita fisicamente o assassinado. Ressuscita fisicamente o assassinado. Vê? Outra aldrabice, outra ideologia, outra doutrina teológica idolátrica, mais manto aqui na mente, a cegar-nos, a não nos deixar ver a realidade, que é o escândalo, que é o assassinato de Jesus, ou o assassinato de outros crucificados. O escândalo no nosso século são os povos crucificados em todo o planeta. Os povos empobrecidos e crucificados da miséria, no lixo. Já vamos.